Na única cidade do mundo em que o sol nasce no oeste e se põe no leste, construíram uma estátua, monumento ou coisa parecida. E o motivo pelo qual nessa cidade estranha o sol nasce no oeste e se põe no leste, e não o motivo pelo qual construíram uma estátua, monumento ou coisa parecida, é que quando a cidade foi povoada, houve uma pequena confusão no momento de descobrir, nesse caso mais de decidir, onde era o norte. De tal modo que a prefeitura ficava construída no centro da cidade, de frente para o norte, sua parte mais rica. Pelo menos era isso que pensavam. Mas pensavam errado. Pois apesar da prefeitura ficar no centro da cidade, de frente para a parte mais rica, a sua frente dava para o sul, ao menos na visão do resto do mundo. Mas eu falava também de uma estátua, monumento ou coisa parecida. Bem, para explicar isso, terei que explicar o motivo pelo qual metade da população marchou para a guerra. E o motivo pelo qual metade da população marchou para a guerra é que se tratava de uma guerra mundial, a mais mundial de todas. E o motivo para esta guerra mundial acontecer, estamos falando da 15ª Guerra Mundial, vocês devem estar tentando imaginar. Água? Não. Na verdade, a tão aguardada guerra pela água ainda não aconteceu. Esta 15ª Guerra Mundial que figura nossos livros de história foi motivada por algo que vocês não devem nem desconfiar, pois não possuem, assim como eu, acesso a esses tais livros de história. E o motivo pelo qual vocês não possuem acesso a esses tais livros de história é que não vivem na mesma época que eu. E o motivo disso, bem, isso é problema da criação. Quando metade da população marchou para a guerra, a outra metade ficou desolada e desesperançada. E o motivo pelo qual, bem, vamos resumir dizendo que eles definitivamente não eram bons guerreiros. Pensando nisso, é que um gênio, feiticeiro ou coisa semelhante, impossibilitado de lutar na guerra devido à sua idade, criou uma estátua, monumento ou coisa parecida que era meio orgânica e meio mineral. Nela injetou amostras de sangue de todos que foram para a guerra e também colocou objetos pessoais dos nossos heróis. O resultado era surpreendente. Cada pessoa na cidade, ao olhar para a estátua, monumento ou coisa parecida, via aquele por quem seu coração batia de saudade. E o gênio, feiticeiro ou coisa semelhante regozijava-se com sua obra. Passou muito tempo e ninguém retornou para casa. E a estátua, monumento ou coisa parecida virou o local mais frequentado da cidade. Assim matavam a saudade e assim viviam suas vidas. Acontece que quando a guerra iniciou, essa estranha cidade recebeu a ordem do governo para auxiliar em uma batalha que ocorria ao norte. Assim eles fizeram, ou melhor, assim pensavam que estavam fazendo. Ao invés de irem para o norte, foram para o sul. A jornada ao redor do mundo foi longa e quando finalmente chegaram no lugar da batalha, a guerra já havia terminado. Voltaram para casa felizes e foram recebidos com surpresa pelos familiares que há muito já não esperavam a volta dos entes queridos. O prefeito deu até uma festa de tanta felicidade. A estátua, monumento ou coisa parecida sumiu. E o gênio, feiticeiro ou coisa semelhante morreu de tristeza, dor ou coisa similar. E até hoje ninguém sabe ao certo onde a sua obra ficava, se era ao sul ou ao norte da prefeitura. Alguns dizem que isso é uma lenda que não se popularizou, outros dizem que é uma piada longa e sem graça alguma, mas o certo é que apesar da estátua, monumento ou coisa parecida provavelmente nunca haver existido, não podemos da mesma maneira apostar na negação da existência de uma tal cidade onde o sol de certa forma viaja ao contrário. E contrariando o que se pensa, é uma cidade de sábios. Dizem que um povo de verdade escolhe o seu próprio caminho independentemente do caminho dos outros.
Além do mais, dizem, sendo um mundo redondo, para um olhar grave, os olhos sempre vão parar no mesmo local. Darão a volta ao mundo até chegar neles mesmos.